corajosa, ela era uma mulher sábia. E por conta de uma atitude dela, ela mudou, ela transformou uma decisão de alguém que ia destruir a família dela. A palavra de Deus vai no decorrer nos dizendo que Davi ela agradece a Abigail por essa atitude, porque era Davi que ia destruir a família de Abigail. E para a gente entender melhor, Davi ele estava de região em região juntamente com seus 600 soldados, porque ele vivia fugindo do rei Saul. O rei Saul queria matá-lo e ele vivia fugindo juntamente com esses soldados. E uma das regiões, ele para nessa região chamada Maom. E essa região, ela era uma região próspera, tinha várias pessoas com várias criações, várias ovelhas, criações, tipo fazenda. E a palavra de Deus diz que tinha um homem muito próspero, dono de uma dessas fazendas, com muitas ovelhas, muitos gado, muita criação. E a palavra de Deus diz que Davi, quando decide se alojar juntamente com seus valentes nessa região, ele, por estar próximo daquela fazenda, ele até traz segurança para essa fazenda. Ele cuida juntamente com os seus soldados, eles tomam conta praticamente, não deixa que ninguém roube as criações, nem tampouco algum bicho venha fazer mal a ela. E a Bíblia diz que certo dia, esse homem próspero chamado Nabal, ele estava fazendo uma festa, uma grande festa na casa dele, um grande banquete. E a Bíblia diz que quando Davi ele sabe dessa festa, ele manda alguns soldados, uns 10 soldados, até a casa de Nabal, pedir alimento para que eles se alimentassem. E a palavra de Deus diz que quando os soldados chegam a Nabal e contam o que Davi pediu, Nabal ele age com sarcasmo, meio que tirando uma onda, e fez de conta que não conhecia Davi. A palavra de Deus diz que ele diz assim: quem é Davi, filho de Jessé? Eu daria o meu pão, a minha bebida para um povo que eu não conheço. Ele fez de conta que não conhecia Davi. E eu pergunto a você, você já fez algo por alguém? Que você fez de tudo por essa pessoa? Você deu seu tempo, dinheiro, que você podia fazer por alguém. E quando você precisou de alguém, ele deu as costas e fingiu que nada aconteceu. Fingiu até que nem lhe conhecia. Já aconteceu comigo várias vezes. De eu fazer algo, de eu me entregar por uma causa, por alguém, e alguém fazer de conta que não existe. Mas também tem ao contrário. Você já parou para pensar se a gente já não agiu assim também com alguém? De alguém fazer o bem a gente, de alguém fazer coisas por a gente, e quando aquela pessoa precisar, a gente não se lembrar, a gente não ser grato, a gente não saber reconhecer, porque muitas vezes a gente não é obrigada a fazer algo por alguém mesmo, mas é nosso dever reconhecer que alguém fez algo por a gente. É nosso dever reconhecer, e às vezes é nas simples coisas mesmo. A gente não precisa ser grato somente nas maiores, são nas pequenas coisas. Às vezes a gente está com o nosso cônjuge em casa, a gente cuida da roupa dele, a gente passa, a gente ajeita, deixa lá em cima da cama, e às vezes a gente quer um simples obrigado, mas muitas vezes não tem o obrigado. É uma simples coisa, mas a gente espera. Da mesma forma é o marido. Às vezes o marido chega cansado em casa, trabalhou o dia todinho. E que custava a gente chegar nele: muito obrigado por você manter a nossa casa, por você trazer segurança para a nossa casa. Igreja, a gratidão ela é uma dádiva de Deus. A gente precisa ser grato. Precisa ser grato em tudo na nossa vida e com as pessoas que estão ao nosso redor. E infelizmente com Nabal foi assim. Nabal, ele foi ingrato com Davi. Ele conhecia Davi, mas ele foi ingrato e não mandou nada de alimento, nada para Davi. Fingiu que nem conhecia. E a palavra de Deus vai nos contando, de acordo com o texto, que Davi, quando sabe o que Nabal fez, Davi se ira de uma forma, Davi fica tão zangado, tão irado, que ele chama 400 homens e diz: levantem as espadas, que a gente vai destruir a família desse homem. A gente vai matar um por um, não vai sobrar nem as crianças.
para a gente entender como é que uma ingratidão pode causar. Mas Davi disse aos seus soldados: a gente vai destruir Nabal, família, criança, quem tiver. E a palavra de Deus diz que um dos moços que cuidava das ovelhas de Nabal, que estava tosqueando as ovelhas, a gente sabe que tosquear é tipo tirar os lãs das ovelhas, e um desses moços ouviu esse burburinho, ouviu essa situação, viu e correu para a casa de Nabal. Correu para aqui, irmão, para Abigail. Porque muitas vezes, quando a gente tem um coração bom, quando a gente é corajoso, quando as nossas atitudes são boas, a pessoa, ela vai correr para você, para livrar você do perigo. Se você for uma pessoa arrogante, uma pessoa bruta, uma pessoa ignorante, pode ter certeza que se você estiver no perigo, as pessoas vão passar por longe. Até porque elas vão achar que se vier dizer a você, você não vai nem acreditar. Mas o moço fez diferente, ele correu diretamente para Abigail. Porque ele sabia quem era Abigail. Uma mulher sábia, uma mulher corajosa, uma mulher determinada e decidida. E a palavra de Deus diz que esse moço contou o que estava acontecendo. E Abigail não pensou duas vezes. Abigail se ajeitou, pegou tudo que tinha. Pegou tudo que tinha de alimento, de bebida, de vinho. Montou um jumentinho e disse: vamos lá, vamos encontrar Davi. E a Bíblia diz que no meio do caminho ela encontra Davi. E quando ela encontra Davi, Davi já muito irado, pronto para destruir a vida dela e da família dela. E a palavra de Deus diz que ela se prostra aos pés de Davi. Se prostra aos pés e diz: meu Senhor, me perdoe pelas falhas do meu marido. Ele não tem juízo não, Senhor. Meu rei. Ela começa a tratar Davi como rei, mesmo que Davi ainda não era rei. Davi foi ungido rei, mas ainda não era, ele vivia fugindo de Saul. Mas ela se prostra aos pés de Davi e diz: meu Senhor, tenha paciência. Com essas palavras, a Bíblia não fala com essas palavras, mas foi praticamente assim: Senhor, o Senhor vai sujar as suas mãos por conta de raiva, vai sujar suas mãos puras. Você é tão bem visto diante do povo de Israel, e você vai fazer isso? Que o Senhor perdoe. Se eu tivesse na hora que os soldados viessem pedir a comida, eu tinha lhe dado. Mas por favor, não mata a minha família. Ela começou a indagar, ela começou a mostrar argumentos para Davi. Ela começou a dizer a Davi: Senhor, tenha misericórdia de mim, nos perdoe, olha aqui o alimento que eu trouxe para o Senhor. E a palavra de Deus diz que Davi aceitou a oferta de Abigail. E no mesmo instante, ele desistiu de destruir aquela família. Porque, irmãos, a gente, em momentos difíceis, a gente tem uma escolha. Ou a gente é combustível para alimentar o fogo do incêndio, ou a gente é o extintor que vai lá e apaga o incêndio. Quem você é nessa noite? Você é o extintor que apaga o incêndio nos momentos difíceis, ou você é o combustível que quanto mais fogo tem, mais você vai jogando em cima? A gente precisa ser o extintor, porque muitas vezes diante de situações difíceis, diante de fofoca, diante de crítica, diante de disse-me-disse, a gente às vezes erra, irmão. A gente, em vez de jogar o extintor e apagar aquele pequeno fogo, a gente vai colocando combustível, lenha, a gente vai falando, a gente vai concordando: é isso mesmo, eu concordo com você, irmão fulano é assim mesmo, eu não gosto dela não, porque ela é assim. Esquecendo você que cada um tem uma forma de ser, cada um tem uma forma que foi criado. Você foi criado de um jeito, eu fui criada de um jeito. Às vezes a gente tem comportamentos que a gente até nem entende o comportamento, mas foram comportamentos repetitivos e a gente não sabe, que vem da nossa família. Eu tinha um hábito e eu tento tirar isso sempre, é de falar alto. E se eu tiver zangada, aí é que eu falo. Mas eu tento todos os dias me controlar com isso. Mas acredita que foi porque a minha família me criou dessa forma? A minha família foi uma família que todo mundo gritava, todo mundo falava alto. E eu, inconscientemente,
simplesmente adquirir esse comportamento e tantos outros. Da mesma forma somos nós. Só que se a gente batalhar contra isso, a gente sabendo que, não, eu sou um pouco ignorante mesmo, eu não aguento muito desaforo não. Quando a gente sabe que isso vem do comportamento da nossa família, quando a gente tem consciência que tem um problema, aí a gente pode lutar contra ele, não é verdade? A gente pode chegar e dizer, não, pastor, até aqui, a partir de mim a geração vai ser diferente. Eu vou tentar não gritar, para meus filhos não aprender a gritar. Eu vou tentar não bater, que é conversando, é não batendo. Porque se eu bater dos meus filhos, eles vão crescer e ser um pai ou uma mãe que vai bater. Se eu crescer, se eu fizer com os meus filhos, eu bater, o meu filho ele pode se tornar um homem agressivo. Ele pode se tornar um homem quando ele se casar, ele querer bater na esposa dele, já pensou? Mas a partir da gente, quando a gente reconhece, a gente diz, não, tá? A partir de mim vai ser diferente. E a Abigail fez isso. A Abigail disse, não é porque o meu marido é ignorante e bruto que eu vou permitir essa situação, não. Eu vou lá em nome do Senhor e eu vou conseguir. E a Bíblia diz que grande foi a gratidão de Davi pela atitude de Abigail. E ele chega a dizer a Abigail, olha, bendito é o Senhor que te enviou a mim, porque tu me impediste de matar a tua família, de derramar sangue inocente, por conta de impulso, irmão, por conta de raiva. Deus não tinha mandado Davi matar ninguém, porque até então Abigail dizia a Davi, Senhor, todas as batalhas que o Senhor ganhou, foi Deus quem lhe mandou. Foi Deus que disse, vai lá Davi, você só ganhou porque Deus mandou. E matar a família de Abigail não foi o Deus que tinha mandado. Quantas vezes a gente faz coisas sem nem perguntar a Deus? A gente age por impulso, por raiva, sabe? E a gente vai lá e quer fazer justiça com as próprias mãos. Faça não, irmão. Quando a gente faz justiça com as próprias mãos, a grande chance da gente errar é grande. É muito grande a chance da gente errar. Agora, quando a gente entrega nas mãos do Senhor, quando a gente está passando por uma dificuldade, pode ser o que for, e a gente entrega ao Senhor e diz, olha Senhor, eu vou fazer a minha parte, mas só está até aqui, daqui por diante é com você, Senhor. Quando a gente entrega, a gente confia, e a gente entrega a Ele e confia, Ele faz justiça da melhor forma. A justiça dele não falha, a justiça dele não erra, porque se a gente for tentar fazer, a gente, em vez de ser o extintor, a gente vai ser combustível. A gente vai alimentar mais ainda, porque a gente não sabe, irmão, como é que a gente age. O ser humano é perdido, ele não sabe. Quando a gente descobre os detalhes da gente, os erros da gente, a gente vai tentando corrigir. Mas a cada dia, a cada hora a gente erra, a gente fala algo, a gente profere palavras negativas. E se você for lutando contra isso, você vai se tornando uma pessoa melhor. Mas concorda que por a gente ser humano, a gente erra várias vezes. Mas quando a gente entrega ao Senhor a nossa causa e não age com as nossas próprias mãos, o Senhor, Ele estende as mãos e resolve da melhor forma. E sabe o que acontece? Abigail volta para casa. Fica muito feliz por Davi desistir de destruir a sua família. Então ela volta para casa e ela avista o marido dela, o Nabal, com banquete, com festa, com bebedeira. Ela foi sábia, ficou calada. Ela não disse nada a Nabal o que tinha acontecido. No outro dia, quando ele já estava bom, ele não estava bêbado, mas já estava bom, ela chega e diz a ele, olha Nabal, conta tudo o que aconteceu, que Davi queria e ia destruir a família dela por conta de uma atitude arrogante dele. E mesmo assim, ele sabendo que Davi ia destruir a família dele, ele continua com o coração de pedra. Quantas vezes a gente não chega a alguém com coração de pedra? A gente chega e diz, olha, a gente quer te ajudar, sai daí, tu vai morrer. E a pessoa bate o pé e diz, aqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É difícil ser assim. Porque sabe o que aconteceu? Ele com o coração de pedra, passa-se quase 10 dias. E a Bíblia diz que Deus fere Nabal e Nabal morre. Muitas vezes, a gente não entende por que alguém foi embora. A gente não entende o coração daquela pessoa.
Muitas vezes o pior está para acontecer, Deus vai e tira aquele antes que o pior aconteça. Mas a Bíblia diz que Nabal morre. Aí sabe o que acontece? Que eu achei essa parte linda? É que Davi, ele fica sabendo que Nabal morreu. E ele, que não é besta coisa nenhuma, ele manda chamar Abigail. E Abigail, por ser uma mulher corajosa, sábia, por ter tido atitude e salva da sua família, Davi chama ela e torna ela uma rainha. E torna dela a sua esposa. E a palavra de Deus diz que ela teve 3 filhos com ele. Agora imagine, quando você é o extintor de apagar o incêndio, quantas coisas boas vêm na sua vida. Deus se agrada, irmão. Deus se agrada quando a gente se comporta de forma agradável a Ele. Porque Ele quer que a gente seja uma pessoa que apazigua a situação, sabe? Muitas vezes a gente vê alguém jogado na rua, alguém fazendo errado e a gente julga. A gente olha assim, despreza, sabe? E isso é uma tristeza. Porque Deus espera que nós vá lá, apanhe, dê carinho, dê amor, mostre para Ele que a vida dele pode ser transformada, que a vida dele tem muito valor, que a vida dele é igual à minha, que ele e eu não tem diferença. Jesus derramou o sangue dele, foi por mim e por essa pessoa que está jogada. Muitas vezes foi criada essa pessoa que a deixou assim. A gente não sabe se essa pessoa sofreu abuso, se essa pessoa foi maltratada, se essa pessoa criou-se um lar alcoólatra. A gente somente julga. Mas que nós possamos, igreja, ser a pessoa que a Abigail diferente nessa terra. Porque essa terra ela está precisando de muitas Abigails. E se a gente buscar a face do Senhor, se a gente orar ao Senhor e dizer: Senhor, me faz uma pessoa que nem Abigail, me faz uma pessoa assim apaziguadora, para quando eu ver um vizinho meu falando mal de outro vizinho, eu possa chegar e apaziguar a situação, não alimentar mais a conversa. Porque se a gente não tiver cuidado, irmãos, a gente faz isso. Sabe? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem prazer em fofocar, acredita? Ele tem prazer em falar mal do outro. Pode perceber que quando a gente fala mal de alguém, e detalhe, se a gente não estiver lutando contra isso, porque eu digo por mim, se eu venho lutando para que eu não alimente conversas alheias, mas às vezes a gente cai e vacila, sabe? A gente, às vezes, só em balançar a cabeça, a gente está concordando com o que o outro está dizendo. E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente percebe na hora: eita, não era para mim ter falado isso, não era para eu ter concordado com isso. E o Senhor vem, sabe? E o Senhor vem da nossa atitude. É o Senhor olhando para nós: meu Deus, filha minha, acorda, filha minha. Você tem que ser sal na terra, você tem que ser o jardim, você é a flor desse jardim. Você tem que manter a diferença, minha filha. Meu filho, isso não sou eu só para as mulheres, não pense que é só a mulher de fofoca, não. É o homem também. Só que quando a gente aprende isso, sabe, a gente segura a nossa língua, a gente vai lá e a gente apazigua a situação. Ou então a gente nem fala nada, porque não tem pra quem nem falar. Se alguém vem e fala mal do outro a você, até dentro da igreja, irmão, a gente às vezes causa confusão, sabe? Porque alguém está chateado, alguém está triste com algo e vem nos contar. Com algum irmão, por exemplo: olha, eu estou triste porque fulano agiu assim comigo. E eu, em vez de orar, de eu ensinar aquela irmã: não, irmã, vamos fazer de forma diferente. Você já pensou por que ele é assim? Você já viu a vida dele como é? Não, o marido da irmã é muito chato. Mas você sabe como foi criado o marido da irmã? Você sabe como é o convívio da irmã? Não. A gente acaba levando para outra, e a história vai aumentando. A história vai aumentando. E Deus não se agrada disso. A gente precisa ser grato a Ele por tudo. E precisa também fechar a boca.
Abrir a boca somente para proferir palavras boas. Abrir a boca para que acrescente algo na vida de alguém. E eu só consigo acrescentar algo na vida de alguém se eu buscar conhecimento. Se eu usar a rede social somente para me entreter, eu não vou conseguir ser uma Abigail na terra. Quantas vezes a gente pega a rede social, ou a gente nem é obrigado o celular, mas a gente se ocupa de estar em calçada, conversando, de estar batendo papo de outro com besteira, em vez de a gente estar lendo um livro, porque a palavra de Deus, ela nos ensina muita coisa, mas tem livros também que a gente lê que é uma bênção, que nos ajuda. Existem vídeos, existe tanta coisa na internet que nós possamos aprender, você não tem noção. Como a gente pode ser uma boa esposa, como a gente pode ser uma boa amiga, uma boa vizinha, como a gente pode ser melhor do que a gente é, como a gente pode melhorar a cada dia, que nós possamos buscar conhecimento para acrescentar na vida das pessoas, para que a gente possa ser o extintor de verdade. Muitas vezes, muitas pessoas passam e voltam por perto da gente, e às vezes a gente sem estar preparado não tem uma palavra para dizer para essa pessoa. Mas eu vou lhe dizer, por experiência própria, eu era assim, eu era uma pessoa que eu não dava muita importância para conhecimento, não. Eu lia muito pouco a Bíblia e eu vivia mais era assistindo. Não era nem, sei lá, que no meu tempo mais atrás um pouquinho, não sou tão velha não, mas no tempo mais atrás um pouquinho não tinha nem celular não. E eu me ocupava muito em televisão, em jornal, em filme, sabe? Em filme besta também, que não me acrescentava em nada. E depois eu percebi, quando eu passei uma vergonha, eu vou contar aqui. Quando eu passei uma vergonha, eu estava na quitanda, na rua, e alguém passou muito mal, muito triste por mim. E a pessoa sabia que eu era crente. Ela conhecia a mim. E quando eu gosto muito de cumprimentar as pessoas, oh, minha linda, oi, tudo bem, querida? Mas você está linda hoje. E a pessoa olhou para mim com um olhar triste e disse assim, tem uma palavra para mim? Irmãos, eu confesso a vocês que eu não sou da palavra. Que vergonha que eu fiquei diante daquela pessoa e diante de Deus, principalmente. Sabe? E eu joguei um versículo qualquer, assim, sem nem ter noção do que era o versículo. Olha, leia Isaías tanto. Vai lá na sua Bíblia e leia Isaías tanto. Meu Deus, que vergonha que eu passei. Agora, se eu tivesse hoje como eu estou hoje, depois que eu busquei conhecimento, depois que eu leio a Bíblia diariamente, depois que eu busco a verdadeira vontade e agradável de Deus, aí é diferente. Eu posso não ter muita coisa, mas o pouquinho que eu tiver vai acrescentar na vida de alguém. E se cada dia eu for buscando, eu vou ter mais combustível do bem agora. Não é combustível que vai alimentar o fogo, não. Eu agora vou ter combustível para alimentar de verdade a tristeza, para tirar a tristeza de alguém. Quantas vezes alguém passa por nós triste e a gente tem que dar uma palavra de ânimo para aquela pessoa? Mas como é que eu posso dar uma palavra de ânimo se o meu comportamento não condiz com a palavra que eu vou dar? Às vezes aquela pessoa, ela está carente de ouvir de você, mas ela sabe que você é uma pessoa que se comporta mal no seu trabalho, na escola, nos vizinhos. Eles não vão acreditar, porque as pessoas, elas não olham muito o que você fala, elas olham os seus resultados. Se o seu resultado é diferenciado, se o seu resultado mostra que você é uma mulher de Deus, uma Abigail de Deus, aí essa pessoa, ela vem até você, ela acredita em você. Que nós possamos ser como Abigail, está necessitada na terra, mulheres como Abigail. E Abigail, através da atitude dela, ela fez da história, ela se fez protagonista da própria história. Ela livrou a família de ser destruída e ainda se tornou a rainha de um dos maiores reis que passou nessa terra. Muitas vezes, devido às nossas decisões, devido às nossas atitudes, devido à nossa gratidão, igreja, Deus, Ele faz coisas grandiosas na nossa vida. Deus, Ele faz questão de mostrar, sabe? Muitas vezes você está na dificuldade, mas Deus lhe tira da dificuldade só para mostrar o poder dele através da sua vida. Às vezes
dificuldade. Já chegou alguém e me disse assim: meu Deus, será que eu pequei tanto para eu passar por essa dificuldade? Ou para eu ver meu filho assim nessa dificuldade? Será que eu pequei tanto? E aí eu lembro daquela palavra, que muitas vezes na nossa vida acontece algo somente para expor o poder que Deus tem. Deus muitas vezes quer usar a nossa vida para manifestar o poder dele, mas cabe a nós dar lugar, cabe a nós buscar, cabe a nós fazer a vontade dele. Que nós possamos, igreja, ter consciência disso, ser grato ao Senhor e às pessoas que estão ao nosso redor, saber elogiar, saber agradecer, saber reconhecer, porque isso também está faltando no mundo, igreja. E a gente somos vistos diferentes, aí sim que a gente tem que agradecer. Eu tenho um hábito que eu criei, igreja, que eu não tinha isso não, de ser grata a tudo aquilo que eu recebo, sabe? De ser grata. E eu quero assim eu quero mostrar um objeto, alguma coisa assim, que eu quero dizer: olha, você foi muito importante para mim nesse momento. Às vezes você está fazendo algo e de repente você está sozinho, aí chega alguém, nossa, como você fica feliz. Aí não é bom quando você recebe algo e você agradece por uma coisa, com um objeto, com algo, uma mensagem. Irmã, ou alguém, ou fulano, muito obrigado porque você chegou na hora certa. Muito obrigado, marido, por você ser o provedor da minha casa, da minha família. Da mesma forma, marido, muito obrigado, esposa, porque você faz nosso alimento, você cuida da nossa casa. Não é que é para estar babando ela direto não, sabe? Não é para estar bajulando não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente necessita, irmão, a gente ser humano, a gente é carente de elogios, sabe? Carente de carinho. Porque nós somos seres humanos e a gente gosta de amor. E amor é muito bom. E quando é verdadeiro, é melhor ainda. Que nós possamos ser gratos e agradecer as pessoas. E que nos momentos difíceis, a gente possa ser o combustível que alimenta, não que destrói. E o extintor que apaga o incêndio. Porque só assim a gente vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.